Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos falar sobre forças entre duas correntes paralelas. Também vamos falar sobre a lei de Ampère e bobinas e solenoides. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre forças entre duas correntes paralelas. Para isso, nós vamos usar dois fios, A e B, como representado na figura, nos quais passa uma corrente IA no fio A e uma corrente IB no fio B. Para que a gente possa falar de uma força entre essas duas correntes que estão passando nos fios, nós precisamos calcular qual é o campo magnético gerado devido a um fio sobre o outro. Tá? Então, eu vou calcular aqui o campo magnético gerado pelo fio A na posição do fio B. E eu já sei que o campo magnético gerado por um fio retilíneo longo, ele é dado por Ni0I sobre 2πr. Como os fios aqui estão distanciados de D um do outro, o meu R vai ser D e a corrente que passa pelo fio A vai ser o IA. Então, eu tenho que B feito por A na posição do fio B é Ni0 IA sobre 2πd. Para calcular a força entre os fios, eu vou usar a nossa fórmula que a gente aprendeu nos capítulos anteriores, que é devido à força de Lorentz para a corrente. Então, eu vou substituir aqui, eu quero saber a força exercida sobre B devido ao campo magnético de A. Então, isso vai ser igual a IB, uma porção do fio, que é representado aqui pelo vetor L, vetorial o BA. O vetor L aqui, ele tem o tamanho do comprimento, um pedaço do comprimento do fio, e tem a direção da corrente, I. Ok? Se a gente determinar aqui qual é a direção do campo magnético B, através da regra da mão direita, colocando seu polegar na direção da corrente IA e envolvendo os seus dedos aqui em torno do fio, você vai perceber que o campo magnético gerado por A está direcionado para baixo. Ok? Agora, para determinar qual é a direção da força, eu vou utilizar a regra da mão direita também. Então, vou fazer L, vou colocar minha mão estendida na direção de L e girar na direção de B. L vetor B está aproximando os dois fios, como está mostrado na figura, FBA. Como os fios são, como L e B são perpendiculares, eu tenho simplesmente que a força que A provoca em B é igual a Ni0, IA, IB, a porção do fio que você está pegando, dividido por 2πd. Ok? Aqui a gente vê que é independente se você utiliza o campo gerado por A ou o campo gerado por B, né? Ela é invariante aqui com relação à troca de A por B aqui. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é que quando as correntes são paralelas, os fios tendem a se atrair. Se as correntes forem antiparalelas, os fios tendem a se repelirem. Ok? E a grande questão é como calcular o campo magnético. A gente aprendeu a calcular o campo magnético usando a lei de Biot-Savart, mas agora a gente tem uma simplificação para quando a gente tem simetrias, algumas simetrias específicas. Essas simplificações, ela é devido à lei de Ampère. O que é Ampère? O que é a lei de Ampère? O que diz essa lei? Ele diz que a integral sobre um circuito fechado de B escalar ds, ds é um elemento infinitesimal desse circuito fechado, isso é igual a Ni0 vezes a corrente que passa por esse circuito.
Essa equação, essa lei de Ampère, ela é análoga à lei de Gauss lá da eletricidade. Então, essa é a lei de Ampère, que está relacionada ao magnetismo. A diferença entre elas é que, no caso da lei de Gauss, a gente usava uma superfície fechada. Agora, a gente vai falar de um circuito fechado. Para ilustrar isso, eu tenho a figura aqui ao lado, onde a curva em vermelho é o meu circuito fechado. Tá? Uma das diferenças que nós temos aqui também é da definição do sentido da integração. Então, você pode definir da forma que lhe é conveniente. No caso da figura, ele está orientado no sentido anti-horário, ok? Então, a gente vai ter que resolver essa integral de B escalar ds. Mas o que significa esse B escalar ds? Então, na figura aqui, ele mostra 3 correntes. Você tem 2 saindo e 1 entrando. O I1 e o I3 está saindo da página, né, saindo da tela, e o I2 está entrando. Esse produto escalar, a gente vai representar aqui, ó, pelo B escalar ds. Então, tá os vetores aí, em verde está o B, e o ds está em azulzinho aqui, e o θ é o ângulo formado entre esses dois vetores. Eu não conheço, a priori, qual é a direção do B, tá? Então, eu vou colocar ele aqui simplesmente, falo assim, ó, eu acho que está nessa direção e vou colocar aqui. E vou ter que fazer esse produto escalar aqui, ok? Eu não sei qual é o sentido aqui do B. Então, isso vai me dar depois. Mas, dependendo de como eu oriento a minha integração aqui, as correntes vão ter sinais positivos ou negativos. Se eu orientar ela no sentido anti-horário, eu posso usar a regra da mão direita para definir quais correntes serão negativas e quais correntes serão positivas. Então, eu vou pegar os meus dedos e vou circular em torno do sentido de integração e o meu polegar vai apontar as correntes que são positivas. Todas as correntes que tiverem sentidos contrários, elas serão negativas. Ok? Então, no caso aqui, eu tenho a corrente I1 positiva, porque quando eu faço a regra da mão direita aqui, o meu polegar aponta para cima e indica que I1 é positivo. E o I2 é negativo, porque aponta na direção contrária. O I3 também seria positivo. Outra importante característica aqui é que esse I é a somatória das correntes envolvidas pelo seu circuito. Esse circuito é chamado de amperiana. Tá? Esse circuito é imaginário e você pode definir ele de forma que você achar mais conveniente. Então, o I3 aqui está fora do meu circuito. Então, ele não entra dentro desse I envolvido. Ok? Então, a gente vai agora passar para umas aplicações onde a gente consegue resolver essa integral de B escalar ds. A primeira delas é a mais simples, é um fio conduzindo uma corrente. Aqui o fio é representado por esse azul. Tá? A corrente aqui no meu fio está saindo da tela, está passando uma corrente I. E eu desenhei aqui uma amperiana, que está um raio Rzinho distante do centro do meu fio. Então, eu vou fazer a minha amperiana aqui no formato em que a simetria do meu problema me dá, né? Neste caso, a simetria é cilíndrica, então eu vou fazer um circuito aqui circular, um círculo em torno do meu fio. Ok? Então, um pequeno elemento ds aqui, ó, ele vai vai representar um pequeno elemento de arco aqui do meu fio. Então, eu preciso agora fazer a integral de B escalar ds. Tá? Como aqui B é perpendicular a ds,
eu tenho que o produto escalar é simplesmente BDS. E como é que eu vou representar essa circulação? Então, eu vou escrever um elemento aqui de ds, que é r de θ, é um pequeno comprimento de arco, e vou fazer a integral de b, r de θ. Substituir o ds ali por r de θ, e ainda ficou essa circulação. Para que eu faça a circulação completa, o caminho fechado, eu tenho que sair de 0 e ir até 2π. De modo que essa integral é b 2πr. O b aqui é constante sobre esse raio, a gente já viu isso, ok? E, então, a lei de Ampère me diz que b vezes 2πr, isso é igual a Ni0i. Percebam que o 2πr aqui é justamente o comprimento da circunferência, tá? E o módulo do campo magnético, ele é igual a Ni0i sobre 2πr. Aqui o i entrou com um sinal positivo, porque na minha definição da circulação em sentido anti-horário, a regra da mão direita me diz que correntes que estão saindo da tela são positivas, que é o caso do nosso i, e ele entrou com um sinal positivo. Ok? Se a corrente fosse ao contrário, estivesse entrando no plano, a única coisa que iria acontecer é que o B aqui ficaria com um sinal negativo. Esse sinal negativo indica que a direção do seu B que você colocou é contrária àquela direção que você definiu inicialmente. Neste caso, em vez do B estivesse apontando para cima, ele estaria apontando para baixo aqui. Ok? Agora, eu também posso resolver uma situação em que eu estou dentro do fio. E eu imagino que essa corrente ela é distribuída uniformemente no interior do meu fio. Então, a parte em azul é o meu fio e o circuito em vermelho aqui, ela é minha amperiana. Esse circuito está a uma distância R do centro do fio. E esse fio tem um raio Rzão. Ok? Aplicando a mesma lei de Ampère aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Só que agora eu tenho que calcular qual é a corrente envolvida pela minha amperiana. Então, para isso, eu posso fazer uma relação entre I e a área envolvida por esse circuito. A corrente envolvida está relacionada com a área Rzinho, πr ao quadrado. E a corrente total está relacionada à área total, πr ao quadrado. Calculando aqui quem é a corrente envolvida, eu tenho que fazer uma regra de 3 e eu encontro que a corrente envolvida é I r quadrado sobre Rzão quadrado. De modo que o meu B é igual a Ni0 sobre 2πr. Essa aqui era a primeira parte, agora estou substituindo que é a corrente envolvida, que é I r quadrado sobre Rzão ao quadrado. O r quadrado corta com r e eu obtenho que B é igual a Ni0i sobre 2πr quadrado r. Então, dentro do meu fio, o campo magnético cresce linearmente com R. E quando ele chega na superfície do fio, o valor é Ni0i sobre 2πr, que é o mesmo valor obtido quando você faz a amperiana do lado de fora do seu fio. Ok? Então, vamos agora passar para os solenoides e toroides. Essa parte aqui, ela é bem experimental e a gente vai considerar sempre o caso ideal e a gente vai colocar o que acontece aqui quando você tem um solenoide. O que é um solenoide? Um solenoide nada mais é do que um fio enrolado no formato de um cilindro. Ok? Em um dos lados a corrente está entrando, como mostrado na figura do lado esquerdo, e do outro lado a corrente está saindo. Se você fizer um corte nessa bobina, no sentido longitudinal, você vai ver a figura que está à direita. Então, aqui
bobinas aqui, os fios estão espaçados para que a gente possa ver as linhas de campo magnético aqui. Então, em um segmento pequenininho do meu fio, ele se comporta quase que linear. Então, você vê aqui o campo magnético circulando os fios. No interior do meu fio, esses campos eles vão se somando. Então, quanto mais próximo tá os fios um dos outros, mais linear vai ficar esse campo magnético no interior do meu solenoide, tá? Do lado de fora do meu fio, esse campo vai decrescendo bem rapidamente. Então, o campo do lado de baixo afeta o campo lá de cima e o campo lá de cima afeta o campo lá de baixo e eles se cancelam mutuamente de tal forma que a gente vai considerar no caso ideal que o campo externo do solenoide ele é nulo, tá? E o campo interno a gente vai considerar que ele é aproximadamente constante, tá? Tem a mesma direção, sempre a mesma direção. Para você determinar aqui qual é o sentido do campo magnético dentro do solenoide, você pode usar a regra da mão direita. Então, segurando o solenoide com seus dedos vão envolver o solenoide no sentido da corrente e o seu polegar vai indicar a direção do campo magnético. Ok? Então, vamos aplicar aqui a lei de Ampère para o nosso solenoide. Para isso, eu vou considerar aqui o caso ideal, em que o campo magnético é paralelo ao eixo do meu solenoide, ok? E vou fazer um circuito onde eu desejo calcular o campo magnético. Então, meu circuito é esse retângulo ABCD, cuja o tamanho entre A e B é H, tá? Então, eu vou aplicar aqui a lei de Ampère, vou calcular a integral de B escalar ds. E para fazer esse circuito fechado, eu vou iniciar em B, vou iniciar em A, vou até B, depois eu vou até C, depois eu vou até D e depois eu volto em A. E isso é representado por essa integral, ok? Mas eu posso estudar aqui e ver que algumas integrais vão dar zero. A primeira integral de A até B, eu sei quem é o produto de B escalar ds. Eles são paralelos, então isso aí é B vezes ds, eu consigo fazer essa integral. Agora, no caminho BC, B é perpendicular a ds. Então, o produto escalar vai ser zero. Da mesma forma que no caminho D até A. O caminho é perpendicular, o ds é perpendicular a B. Já no caminho CD, o meu B vale zero, porque eu estou fora do meu solenoide. E essa integral também não vai precisar ser resolvida. De modo que agora o meu final, o B escalar ds, vai ser igual à integral de A até B de B escalar ds. Percebam que eu fiz a integral do caminho fechado, mas a única que resultou em um valor diferente de zero é o caminho AB. Quando eu faço esse caminho, ele vai dar justamente BH, porque o meu B é constante dentro do solenoide, então eu vou integrar de A até B, e isso é tamanho H. Agora, eu vou escrever aqui, eu tenho que saber quantas espiras esse caminho está envolvendo. Para isso, eu conheço uma propriedade do meu solenoide, que é o número de espiras por unidade de comprimento. E eu estou escrevendo aqui que essa densidade é igual ao número de espiras, que é um Nzão, dividido por H. De tal modo que a corrente envolvida neste caso vai ser igual a I vezes o número de espiras. Reescrevendo aqui que é um N, eu tenho que a corrente envolvida é INH. Aplicando agora a lei de Ampère, BH igual a N0I NH. Cancelando aqui os H's dos dois lados, eu vejo que o campo magnético no interior de um solenoide é N0I N. B igual a N0I N. Olha que resultado interessante. O campo no interior de um solenoide não depende das características geométricas do meu solenoide. Depende apenas da corrente que passa por ele
e da densidade de espiras. Não depende da posição que o seu objeto está dentro do solenoide. Ok? Então, isso serve para a gente produzir campos magnéticos constantes, com um valor conhecido, assim como no caso dos campos elétricos, onde os capacitores produziam campos elétricos constantes dentro de uma determinada região. Os toroides nada mais é do que você pegar um solenoide e fazer as suas extremidades se encaixarem uma na outra. Daí você tem um toroide. A visão aqui da figura B ao lado mostra um corte do meu solenoide, tá? E aí você percebe que as linhas de campo que eram lineares, agora elas viraram linhas de campo circulares, tá? E eu fazendo aqui a minha amperiana, essa em laranja na figura, eu consigo calcular o campo magnético usando a lei de Ampère, tá? A integral aqui é 2πr, o comprimento da circunferência. Isso é igual a Ni0i vezes n, onde n é o número de espiras do meu toroide. Ok? Então, de modo que agora o meu campo magnético já não é mais constante. Ele depende da posição onde você está dentro do seu toroide. Dessa forma, o campo magnético é Ni0i n sobre 2πr. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.